PSC de São Paulo. O senhor dispõe de 3 minutos, deputado. Senhor presidente, eu me revolto com a mentira. Chegar aqui e ouvir críticas a Alexandre Frota porque se encontrou com o ministro da Educação, lembrar um pouquinho que o ministro Mercadante, ministro da Educação, todo enrolado, foi mantido por Dilma Rousseff no cargo. Então, muito antes Alexandre Frota do que esses salafrários do PT ali no Ministério da Educação, perfeito? Mas vamos continuar aqui que o meu tema aqui hoje não é esse. Se encontrar uma outra deputada aí da bancada feminina que falou que o governo novo golpista vai retirar o direito dos trabalhadores. Estou vergonha na cara, votou a favor da restrição da pensão das viúvas. Então, esse negócio de fazer uma coisa e discursar outra, cola com os outros. Comigo que estou aqui dentro, negativo. Mas, senhor presidente, eu venho aqui primeiramente para falar também do mal que o nazismo cometeu no mundo. Esse sistema nefasto que matou 6 milhões de judeus quando passou no mundo na primeira metade do século XX. E não por acaso, o nazismo dos nazistas era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou seja, o PT da Alemanha, verdade seja dita. E o que dizer, senhor presidente, de um sistema que já matou mais de 100 milhões de pessoas por onde passou? Mais do que todas as catástrofes naturais, mais do que tudo que esse mundo já viu com relação à peste. Eis aí o sistema comunista, que em pouco mais de um século matou mais de 100 milhões de pessoas. Quem duvidar, o professor Olavo de Carvalho, em seus livros e em suas obras, descreve com as fontes perfeitamente esses fatos. Então, a diferença de Hitler para o comunismo é que Hitler usava o conflito, fomentava o conflito entre classes. Aquela ali, arianos contra judeus, contra os ciganos, que os arianos são uma classe superior. E o comunismo utiliza a luta de classes. Senhores, tirado isso, é tudo igual. São a favor de uma invasão de propriedades rurais, doutrinação ideológica, substituição de funcionários apartidários por funcionários alinhados ideologicamente. E aí vem muito bem a minha PEC 180. Deus quiser vai passar. Bem como o confisco de fábricas. Então, nessa apertada síntese, deixo aqui registrado esses argumentos, tenho outros, para dizer que propus nessa semana o projeto de lei 5358 para proibir não só a foice e o martelo, como também a apologia ao comunismo, um sistema que, mais cedo ou mais tarde, passa pela dizimação dos seus opositores. Vejam o que está acontecendo com a Venezuela nesse momento. E por aí também passa o Estatuto do Desarmamento. Muito antes do governo estar preocupado com o acesso à segurança, ele está preocupado em controlá-lo. Uma pessoa desarmada, ela é facilmente subjugada pelo governo. Vejam os Estados Unidos em sua Constituição, que tem pouquíssimas alterações, pouquíssimas emendas. E também a Constituição mais curta do mundo, tem pouco mais de 10 artigos. E ali na Constituição americana, um dos artigos é o direito à posse de armas de fogo, para que o povo possa formar milícias e não deixar que um autoritário, que um ditador, subjugue e faça o que bem quiser com o seu povo, que é o que está acontecendo hoje com a Venezuela. Já em caminho, porque o tempo é curto, senhor presidente, cito aqui ainda, por onde passou o sistema comunista: China, 60 milhões de mortos. União Soviética, 35 milhões, dos quais 5 milhões da Ucrânia, mortos com fome. Inclusive, vá na Ucrânia e fale de comunismo. Vá lá na Polônia e fale de comunismo. Esses países já têm leis muito mais severas proibindo a apologia a esse sistema nefasto. E o Brasil não pode ficar atrás. Não precisamos chegar à Venezuela para saber que isso é ruim. Grande dia, nacionalistas. Primeiramente, eu gostaria de lembrá-los que a memória do Dr. Enéas Carneiro permanece viva em nossas memórias e que a chama do seu nacionalismo permanece acesa em nossos corações. Em segundo lugar, gostaria de agradecer a todos que ouvem essa mensagem e que a compartilharão futuramente. É com extrema satisfação que eu anuncio a instauração da voz nacionalista nesse espaço. Com o avanço da popularidade de alguns atores da política nacional, eu decidi criar um quadro para incomodá-los. A voz nacionalista tem como objetivo avaliar os políticos brasileiros, desde o prisma nacionalista. O primeiro que será avaliado é o fanfarrão Eduardo Bolsonaro, filho do inglório Jair Messias Bolsonaro. Como vocês puderam conferir no vídeo anterior,
Eduardo criou a PL 5358/16, ou se preferirem, criar o projeto de lei 5358/16, que tem como objetivo acabar com a ideologia comunista. Independente da ideologia comunista ser boa ou não, vemos claramente que a PL é antidemocrática, premissa essencial na oratória da família Bolsonaro. O patriarca da família, o inglório Jair Messias Bolsonaro, em uma entrevista no ano de 1997, já mostrara que tem repulsa pela democracia, quando afirmara, à época, que se ganhasse uma eleição presidencial, no outro dia daria um golpe de Estado, ou seja, fecharia o Congresso brasileiro. É com esse tipo de político que o povo brasileiro vem se identificando e, pior, votando. Nós, nacionalistas, acreditamos que em pleno século XXI não podemos perder tempo com um assunto superado. Hoje o mundo está globalizado e a Guerra Fria acabou. No entanto, analfabetos políticos como o senhor Eduardo Bolsonaro insistem em acirrar essa discussão. Isso é típico dos homens de fardas. Mas nós, homens dos livros, nos apoiamos nos livros e na história para desmascararmos gente como ele. Ele fala do comunismo, como se o comunismo existisse em nosso país. A fala de Eduardo denota desconhecimento, basta ver quem é seu mentor intelectual, Olavo de Carvalho, quem eu presenteara com a alcunha de o filósofo inculto, tamanho número de palavrões que ele fala. Por falar em palavrões, diferentemente de outras pessoas que falam de políticas no YouTube, nós nunca iremos ser baixos a esse ponto. Vemos a política com muita seriedade. Levamos tanto a sério a política que somos nacionalistas. Acreditamos que o nacionalista é a personificação do patriota na política. Voltando ao discurso do analfabeto político Eduardo, como vocês puderam ver, ele não vê problema em um ministro da Educação receber um ator fracassado para discutir políticas da pasta, que, diga-se de passagem, não tem curso superior, segundo a Wikipedia. Obviamente que eu estou a falar de Alexandre Frota. Nós, nacionalistas, defendemos a meritocracia e, no tocante tema, expressamos o nosso descontentamento com Mendonça Filho, um administrador, como ministro da Educação. Acreditamos que o Ministério da Educação é o mais importante da nação, e um administrador de um partido inglório neoliberal não tem credenciais para ocupar tal pasta. Mas a pataquada não parou por aí. Eduardo comparou o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também conhecido como o Partido Nazista, com o PT. Senhores, o Partido Nazista precede o Partido dos Trabalhadores Alemão, o qual foi criado por Anton Draxler, um político de extrema-direita. Sendo de extrema-direita, não pode ser comparado ao PT, que é um partido social-democrata, a linha mais light da esquerda. O PT não pode ser taxado de comunista, pois nunca estatizou uma empresa sequer. A famigerada Bolsa Empresário do governo da Dilma Rousseff, por exemplo, supera em 10 vezes ou mais a receita do Bolsa Família. Nunca houve um partido tão capitalista como o PT na história do Brasil. Os números mostram isso. A premissa do comunismo é a coletividade, onde não há propriedade privada. O PT respeitou a propriedade privada, assim como o Partido Nazista. O Partido Nazista era um partido nacionalista à época, e como todo partido nacionalista, é óbvio que eles iriam querer representar os trabalhadores. Os trabalhadores não pertencem a ideologias, os trabalhadores pertencem ao país. E para governar um país é preciso conquistar os trabalhadores. Quanto à palavra socialismo no meio do nome do Partido Nazista, preciso dizer que esse termo tem origem na queda da Bastilha, na França. Antes da Revolução Francesa, Omar bin al-Khattab,
O segundo califa islâmico já tinha introduzido políticas sociais em seu regime. Antes de todos, os gregos antigos introduziram políticas sociais nas polis, as chamadas cidades-estados. Esse modelo foi a base de nossa sociedade. Você pode odiar Hitler, só não pode ignorar que ele era um grande estadista, que quase erradicou a pobreza na Alemanha. Hitler acabou com a alta inflação alemã em alguns dias, por exemplo. Como nacionalista, eu declaro: o bem social do brasileiro é uma das nossas bandeiras e refutamos que a esquerda ou a direita tenham autoridade sobre as políticas sociais. Eduardo continua seu show de horrores ao dizer que Hitler fomentava a luta de classes contra judeus e ciganos. Bom, ainda quando crianças, nós aprendemos que as pirâmides das classes sociais da era moderna eram encabeçadas por trabalhadores, classe média e classe alta. O judaísmo é uma religião, não uma classe social. Os ciganos pertencem a um grupo étnico. A família Bolsonaro se respalda em uma premissa falsa. Na verdade, eles querem acabar com o pluralismo partidário para governar. Eles querem reviver o conservadorismo no país. Conservadorismo esse que sempre atrasou e saqueou a nossa nação. Eles copiam ideologias superadas, as quais acabaram com a Europa. São neoliberais, de marca maior, flertam com ditaduras e o cerceamento do indivíduo. O gozado é criticar o nazismo e o comunismo e defender a ditadura brasileira, a qual insistem em chamá-la de revolução. Por fim, Eduardo defende informalmente a criação de milícias armadas em solo brasileiro, o que é crime segundo o artigo 5º, inciso 17, e artigo 17, inciso 4º, a linha 4ª da Constituição brasileira. Quem gostou da mensagem, por fineza, avalie positivamente o vídeo e assine o canal. Se vocês preferirem, vocês podem estar curtindo a página do Defensores do Brasil no Facebook. Eu estarei deixando o link na descrição. Muito obrigado e até a próxima.